Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Passando aqui para fazer essa gravação de forma bem resumida, para fazer aqui algumas explanações de algumas mudanças que vão ocorrer na próxima semana aqui na Educação Municipal e na Escola Deputado José Filomeno. Primeiramente, desejar mais uma vez uma boa tarde, né? Que Deus possa nos abençoar nesse dia de dor, né, de sofrimento e também de descanso, né, do nosso Senhor. Mas eu venho aqui iniciar falando um pouquinho, pessoal, sobre o funcionamento da nossa escola. Nós estamos com uma equipe de funcionárias reduzida, dizer que todos os nossos funcionários estão na ativa, né, agora trabalhando numa carga horária mais reduzida, de uma forma que possa atender a todos. Então, nós estamos de segunda a sexta em funcionamento na escola. Vai ter sempre alguém da secretaria a partir da próxima semana, que já está, né, desde a semana passada. Eu estive na semana fazendo esse alinhamento com todos os funcionários, para que a gente consiga manter alinhada as nossas ações de forma significativa e de forma também que venha atender a qualquer um de vocês em qualquer um dos momentos no decorrer das semanas que ainda venha a surgir. Então, nós temos a equipe de secretaria funcionando de 8 às 10h30 e das 14 às 16h30. Sempre tem alguém lá na secretaria, então eu reduzi a equipe a uma pessoa fazendo essa rotatividade. Temos a professora Ana Paula, que está dando esse suporte também à parte burocrática, né? Essa parte mais administrativa, organização. Então, os nossos funcionários estão fazendo aí uma organização de toda a documentação para que a gente não atrase com os nossos processos, juntamente com o nosso secretário Márcio. A equipe do bem-estar também, 3 vezes por semana está indo à escola para fazer aquela geral, né, para que a nossa escola ela se mantenha limpa, bem organizada, para que no nosso retorno a gente possa estar com um ambiente propício para ser dado continuidade às nossas atividades. Então, assim, a partir, pessoal, do dia 13/4, a partir do dia 13/4, nós estaremos aqui com uma nova proposta. Foi uma proposta que veio da Secretaria de Educação, onde todas as disciplinas elas estarão sendo trabalhadas, né, como atividades propostas para os alunos da educação infantil até o 9º ano. Então, disciplina de educação física, artes, geografia, história, ciências, português, matemática, enfim, todas as disciplinas, certo? Inglês. E essas disciplinas, né, o interessante é que agora por dia serão contempladas 2 atividades que vai estar sendo repassada para vocês via coordenação. Então, o que é que a gente faz? Eu, enquanto diretor, recebo essas atividades, eu faço a divisão e a organização delas quando eu recebo da secretaria e faço o repasse para os coordenadores, para a professora Renata e para o professor César, e assim por diante. Esse material ele chega até vocês. Então, em vez de uma atividade, agora serão 2 atividades por dia para os alunos. É importante que a gente mantenha essa organização para que a gente possa dar essa intensificada. Um outro ponto importante, eu queria aqui tocar nas atividades de inglês. As atividades de inglês, ela será de responsabilidade do professor, a organização e o direcionamento dessa atividade pelo professor de inglês, que já era assim, né? Então, continua essa proposta, porque não vai uma rotina específica para o professor de inglês, né? Então, a orientação é que o professor de inglês, dentro lá daquele cronograma que for recebido na semana para se trabalhar a disciplina de inglês, que o professor já possa ter esse planejamento, que ele já possa ter esse direcionamento de atividades para os seus alunos. As atividades lúdicas, elas estarão sendo contempladas nas disciplinas de arte, religião e educação física, certo? Essas disciplinas elas serão contempladas para que
os professores eles possam ter esse contato, isso do Fundamental 1 e do Fundamental 2. A outra proposta que eu queria aqui tratar com vocês é sobre as atividades lúdicas da educação infantil. Então, as atividades lúdicas da educação infantil, elas não terão atividades lúdicas, né? Essa modalidade. E aí, o que é que vai ser trabalhado na educação infantil? Vão ser trabalhadas os 6 campos de experiências. Os 6 campos de experiências eles serão trabalhados, tá? Na educação infantil. Então, durante a semana vai ser visto na segunda um campo, na terça outro, na quarta e assim por diante. São 6 campos e o outro campo que sobrar vai ser visto na semana seguinte. E vai ser sempre assim, fazendo essa rotatividade dos campos de experiências, tá? Então, nós também estamos aqui com o atendimento, né, do AEE, que é uma outra turminha que vem sendo atendida com a professora Régia. Francineudo também está engajado nessa ação. Também ele foi direcionado, nós nos reunimos, está dando um apoio à professora Régia. Todas as atividades já foram direcionadas para os pais foram na escola, a professora Régia está direcionando e entregando essas atividades em casa, assim como a educação infantil, com as apostilas, né, para a educação infantil, aí com a professora Miriam, muito bacana, muito legal. E esse atendimento está ocorrendo de forma muito tranquila, onde os nossos alunos também estão sendo atendidos com 25 atividades que foram direcionadas, impressas, organizadas e orientadas aos pais para trabalhar essas atividades semanalmente. Pessoal, um ponto importante que eu queria aqui passar para vocês é sobre o compartilhamento dessas atividades. Quando essas atividades elas são compartilhadas lá no grupo, é importante que o professor ele tenha uma orientação, é importante que ele faça uma orientação acerca dessa atividade. Eu sei que muitos dos professores fazem isso, eu tenho acompanhado diariamente no grupo, tenho acompanhado sistematicamente, e do período da manhã até a noite, enquanto o grupo está lá bombando, né, funcionando, eu estou junto, acompanhando atividade. Vejo que muitos professores têm o maior prazer, né, e a disponibilidade de estar fazendo as orientações, de estar respondendo, de estar dando feedback, os retornos, aquilo que os pais e os alunos perguntam. Mas eu ainda vejo muitos professores um pouco assim acomodados, no sentido de deixar muito a desejar as respostas que os pais buscam ou os próprios alunos, né? E aí essa atividade ela pode ficar um pouco ali perdida no meio do tempo. Então que a gente possa dar esse retorno o mais rápido possível. Sei que a gente também não vai ficar 24 horas no WhatsApp respondendo os meninos, até porque também nós temos o nosso tempo de descanso, né? E a gente sabe disso, compreendo perfeitamente. Mas é só uma orientação naquilo que a gente pode melhorar ainda mais, tá? Então, quando a gente compartilhar uma atividade, a gente deve compartilhar ela direcionando como fazer, né? A orientação ela é uma ferramenta muito positiva, né? Eu coloquei aqui uma imagem, mas aí o que é que o aluno vai fazer com essa imagem? Tá aí, faça. Não é simplesmente assim, eu tenho que dizer o que é que eu quero enquanto professor, né? Orientar como fazer e de que forma é que eu, professor, vou ter esse retorno, esse feedback, como é que eu quero essa atividade. Então nós não podemos esquecer que nesse momento nós estamos numa sala de aula virtual, a diferença é que nós não estamos lá no espaço da sala de aula física, nós estamos numa sala de aula virtual, onde os direcionamentos, onde os acompanhamentos eles devem ocorrer com total efetividade. A gente sabe que a adaptação dos horários é muito flexível, nós sabemos, eu tenho visto que alguns professores têm organizado horários, combinado com os alunos, com os pais, mas a nossa realidade, pessoal, ela mudou nesse momento. Ela mudou em que sentido? Mudou que nós temos alunos que estão nos grupos, mas que o aluno ele não tem posse do equipamento, porque esse equipamento, esse celular, ele é do pai, ele é da mãe, ela é de um tio, de uma avó, e algumas pessoas, mesmo nesse período de pandemia, mesmo nesse período de isolamento, né, social, muitos trabalham.
E o que eles têm falado muito, né, entrado em contato com a gente lá no nosso privado, é que a gente possa flexibilizar no sentido de não prejudicar os meninos, de não pontuar na atividade, de não apontar uma frequência, né, lançar uma frequência, porque alguns chegam no turno da noite e quando vão ver as atividades já tem passado, ou as orientações também já tem passado, e professores não estão recebendo as atividades, não permitem o recebimento dessa atividade. Isso é o que eles nos colocam. Deixar claro, pessoal, que nenhum aluno pode ser prejudicado nesse momento. Repito, a realidade mudou. A escola, ela nesse momento também precisa se adaptar à realidade dos pais. Não mais os pais à escola. E eu concordo que a escola ela é flexível no momento em que a gente muda para essa modalidade, né? Para esse atendimento. E aí a gente tem que levar em consideração a disponibilidade dos pais também. Agora, diferente, quando a gente está na escola, quando a gente tem o nosso horário fixo, de 7 às 11, de 1 às 5, aí sim, o pai precisa se adaptar. Precisa se adaptar no sentido de deixar o menino na hora certa, de pegar na hora certa, de conferir o material, de saber se ele está fazendo a atividade, de saber se ele está indo com o uniforme. Enfim, a escola ela pode fazer todas essas cobranças. Mas quando a gente muda para essa realidade, ela precisa ser flexibilizada. O professor precisa ter esse entendimento de que é um momento muito delicado para todos nós. A gente precisa também, mesmo fora do nosso horário ali, quando o pai mandar, receba, pontue, faça anotação, né, direcione, diga que está sendo lá registrado a atividade do aluno, tá certo? É um pedido que a gente faz. Um outro pedido é o não lançamento de faltas nos alunos. Todos os alunos nesse período devem ter a frequência, a termos de burocracia lá no nosso diário. Mas no dia a dia, no registro das atividades, vocês precisam ter 2 controles. O controle padrão é a frequência para todos os alunos quando for registrar no diário nesse período de parada. O outro controle que o professor precisa ter é esse controle do dia a dia, das atividades que estão sendo direcionadas aos alunos e quais alunos não estão realizando, certo? E aí, esse professor ele precisa dar esse retorno ao final do dia para os coordenadores, para que a gente possa ter esse controle, para que a gente possa fazer uma cobrança aos pais, para que a gente possa passar um WhatsApp, fazer uma ligação, como a gente tem feito. Alguns professores têm passado essa informação, têm passado o registro de frequência, que eu acho muito bacana, certo? Alguns professores têm passado lá no meu privado e também cobrando providências para que o número de alunos aumente, né? Essa efetividade pela participação nos grupos, o que a gente sabe que não é tão fácil. Já é difícil no dia a dia, na modalidade presencial, imagine quando a gente vem para esse acesso remoto, né? Para esse atendimento virtual, se torna ainda mais desafiador. E aí é que está, né, a nossa missão, o nosso trabalho de tentar, né, lapidar, de tentar flexibilizar um pouco essa metodologia para que a gente pouco a pouco consiga atender 100% dos nossos alunos, certo? É uma das orientações que a gente também passa. A professora Renata fez a entrega aí na semana passada aos pais, né, dos livros do PAIC. Estão sendo direcionadas algumas atividades. Direcionem as páginas bem direitinho, né, para as famílias, para que os meninos não se percam, para que seja uma orientação realmente planejada, tá? Toda semana nós estamos tendo esse relatório, né, final, lá na sexta-feira, dos vídeos publicados, das imagens tiradas, dos feedbacks pelos pais. Tem sido assim maravilhoso o trabalho de vocês, professores gravando vídeo, depoimentos de pais, de alunos. Isso tem sido muito bacana, né? Como eu tenho sempre dito, positivo por demais, né? Isso nos deixa muito, muito felizes, certo? Então, assim, nós vamos fazer essa cobrança mais intensa, né? Porque nós estamos hoje com esse relatório, por isso a importância desse registro de quem está realizando ou não atividades diárias, para que a gente possa cobrar os pais, para que a gente possa ali fazer uma ligação, passar um WhatsApp, tá?
Vamos utilizar o livro didático também, uma vez que ele está sendo direcionado aí nas rotinas, nas propostas da semana. É uma orientação da secretaria a utilização do livro didático, professores. Então, assim, alguns pais também têm reclamado muito que alguns professores têm deixado de utilizar o livro e têm pedido para os meninos copiar mais. Tem situações de casas em que os pais têm 4 filhos. E aí uma mãe coloca aqui no meu privado: professor Diego, eu tenho aqui 4 filhos, são 4 atividades diferentes, e aí tem que ter aquele tempo para cada um utilizar o celular, e isso dificulta, porque eu tenho que... É a imagem que tem que ser retirada ali dentro da proposta que o professor passou. Se fosse uma atividade direcionada do livro, de página, não. Todo mundo no seu tempo, a sua hora, ou talvez todo mundo ao mesmo tempo, conseguiria fazer a atividade, se ela for direcionada pelo livro. Então isso facilita muito essa metodologia, tá, pessoal? Um outro ponto também que eu queria pedir a vocês nós temos ainda um número de alunos que não estão sendo atendidos. Nós temos aqui no Infantil 4, até semana passada, um aluno que não estava sendo atendido. No Ensino Fundamental 1, um aluno no primeiro ano, certo? Um aluno no segundo, 2 alunos no terceiro, 2 alunos no quarto e 1 no quinto. Então nós temos 8 alunos ainda que não estão sendo atendidos de forma alguma, de maneira alguma, por essa metodologia que a gente vem trabalhando desde o momento da nossa parada. Quando a gente vai para o Fundamental 2, a situação é mais complicada. Nós temos aí 23 alunos que não estão sendo atendidos nos sextos, 19 nos sétimos, 15 nos oitavos e 15 no oitavo e 13 no nono ano. Então nós temos 70 alunos só do Fundamental 2 ainda sem atendimento. Mas o que é esse sem atendimento, Diego? Sem atendimento é aquele aluno que não está de forma alguma no WhatsApp, ou não está recebendo a informação, tá parado. Desde quando as aulas pararam, esse aluno ainda não fez uma atividade, não procurou, enfim. São nesses alunos que a gente precisa focar. São esses alunos que a gente precisa buscar. E aí eu peço a ajuda dos professores para, de repente, se tiver algum aluno que possa disponibilizar o contato do colega lá do Fundamental 2, que é do Fundamental 1, ou vice-versa, que a gente possa compartilhar, como tem acontecido nos grupos, certo? Eu vou fazer um pedido, né? Vou gravar um vídeo também para todas as turmas, para que a gente possa melhorar esse número de atendimentos. E a nossa proposta é de alcançar 100% dos nossos alunos sendo atendidos. E aí a gente já expande isso com a AEE. Então nós temos uma média de 400 alunos, só que nós temos aí 78 alunos compreendidos entre Fundamental 1, Educação Infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Então ainda é um desafio, é uma outra ação que a gente vai intensificar na semana para que a gente possa melhorar aí os nossos resultados, né, de participação, tá certo? Então era isso que eu queria passar para vocês. Qualquer outra dúvida, qualquer outra dificuldade, vamos aí interagindo, vamos nos comunicando no grupo da escola, e eu peço atenção especial às informações que forem sendo passadas, porque é o nosso meio, né, é o nosso canal de comunicação mais rápido no momento, tudo bem? No mais, agradecer a vocês pela disponibilidade de estarem me escutando, né, atentos às orientações, e eu tenho certeza que a gente vai logo estar saindo, né, dessa situação e retornando às nossas atividades escolares. Um grande abraço, né, que Deus nos proteja, e desejo aí uma excelente tarde de sábado a todos vocês.